Quando a gente começa a estudar italiano, um dos primeiros verbos que a gente estuda é o verbo chiamarsi, que ele termina com essa particella si no final. Isso é um pronome e ele significa que é um verbo reflexivo. Mas o que será que é esse verbo reflexivo e que depois, se a gente não aprende bem ele no começo, vai causar maior confusão lá pra frente? Fica aqui que eu vou te dizer no final do vídeo uma dica para não errar mais esses verbos. Ciao ragazzi, eu sou a Ana Luísa, fundadora da Italiano Descomplicado, e eu estou aqui para dar uma dica muito importante que, na verdade, às vezes a gente subestima esse verbo no início do italiano porque ele é muito fácil, a gente usa ele no dia a dia. Bom, é o verbo que eu uso para me apresentar e dizer como eu me chamo. Acontece que esse verbo, que é do tipo reflexivo, ele vai aparecer depois ali, quando a gente está estudando italiano já há um tempinho e quer falar da nossa rotina, dos nossos hábitos, falar o que a gente faz no nosso dia a dia. E aí vem aquele bando de verbo reflexivo e depois a gente acaba se confundindo na conjugação deles, porque, na verdade, não conseguiu pegar muito bem como é a conjugação lá do verbo chiamarsi. É bem interessante, porque no italiano a gente já começa os nossos estudos com um verbo que tem um pouquinho aí essa complexidade de ser um verbo reflexivo. Mas o que significa ser um verbo reflexivo? Quando eu quero falar que é uma ação que eu mesmo faço e que eu mesmo sofro, então é um verbo reflexivo. Por exemplo, se eu digo mi chiamo Ana, significa que o meu nome é Ana, eu me chamo Ana. Se eu digo esse verbo na sua forma ativa, que é o verbo chiamare, significa que eu estou chamando alguém ou telefonando para outra pessoa. Então vejam, chiamar-se é o verbo reflexivo, que é o que eu uso para falar meu nome, e o chiamare é o verbo ativo, e aí não tem esse si no final. Esse si que está no verbo chiamar-se é um pronome reflexivo. E aí, quando a gente aprende outros verbos reflexivos, a gente vai ver que esses verbos todos terminam assim, como por exemplo, alzar-se, esvelhar-se, lavar-se, banhar-se, ber-se, manjar-se. Esses dois últimos são reflexivos de afeto, que eu quero dizer que essa ação eu gosto muito, porque literalmente eu não tô me comendo, né? Então, quando a gente começa a estudar italiano e aprende esse chiamarsi, é legal dar uma atenção bem bacana para os pronomes, porque quando eu conjugo o verbo reflexivo, eu preciso usar os pronomes reflexivos na conjugação. Então eu preciso falar mi chiamo Ana, tu ti chiami Maria, lui si chiama Giuseppe, ok? Ou se falo numa família, noi ci chiamiamo Rossi, voi vi chiamate Rossi, loro si chiamano Rossi. Então vejam que tem todos esses pronomes mi, ti, si, ti, vi, si, antes de eu conjugar o verbo. Mi, ti, si, ti, vi, si. E eles vão estar presentes em todos esses outros verbos reflexivos. Vamos ver então um exemplo prático com todos esses verbos reflexivos? Mi chiamo Ana Luisa, sono insegnante di italiano, ho 31 anni. Tutti i giorni mi sveglio alle 7, mi lavo il viso, mi preparo un caffè, mi bevo un caffè per cominciare bene la giornata. Dopo mi faccio la doccia e comincio a lavorare. A mezzogiorno pranzo e mi riposo un po'. Dopo ricomincio a lavorare e metà pomeriggio mi bevo un altro caffè. Vejam só que tá todos esses verbos, me preparo, me faccio la doccia, me bevo um café, tudo reflexivo com esse mi, o pronome reflexivo na frente. Ou seja, eu estou efetuando todas essas ações e elas estão acontecendo de mim para mim, digamos assim, um jeito um pouco mais menos técnico, ok? Então lembrem-se, apesar de o verbo chiamarsi ser um verbo bem de início de italiano, é um verbo importantíssimo e se a gente esquece, simplesmente negligencia esses pronomes lá no começo, eles vão dar uma dorzinha de cabeça. Então lembrem-se, é quase uma musiquinha. Mi, ti, si, ti, vi, si, a ordem dos pronomes que a gente vai usar. E aí depois é só conjugar o verbo normalmente.
Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo e mandem aqui as suas dúvidas. Quem quiser escrever um textinho, põe aqui nos comentários que eu ajudo vocês, corrijo com o maior prazer. E não se esqueça, a Italiano Descomplicado está aqui para você. Alla prossima!